hoje encerrando esta série de mensagens que eu falei sobre Eclesiastes. Cada dia eu comentei de um capítulo, né? E hoje, encerrando, falaremos sobre o capítulo de número 12. Glória a Deus. Os que já encontraram, eu digo amém. Amém. Se você olhar para o lado, perceber que o seu vizinho ou a sua vizinha não trouxe a Bíblia, fala assim: leia aqui comigo, leia comigo. Fica sem ler não. Vamos lá. É um texto curto, então a gente vai ler ele inteiro. Versículo 1 diz assim: lembra-te do teu, o que diz aí? Isso. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem os que estão no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer os pranteadores, andarão, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, se despedace a roda junto ao poço, e ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E de nada e demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar e fado é da carne. De tudo quanto se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todos digam amém? Amém. Vamos orar. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da palavra que acabamos de ler. Revela o teu querer, Senhor, revela a tua vontade nas nossas vidas. Nós estamos aqui nesta noite prontos para ouvir tua voz. Que nada nos impeça, que nada venha roubar a atenção do teu povo, mas que teu Espírito Santo possa ter total liberdade para falar conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Será que você pode aplaudir e glorificar a Deus nesta noite? Mais forte as palmas. Aleluia. Esse texto caiu que nem uma luva no dia de hoje. Esse texto do dia de hoje, ele é muito interessante falar dele. Eu acho que essa semana foi a semana que mais se falou de morte. Essa semana não, de ontem para hoje, não é verdade?
Nós acordamos com a notícia de um acidente de carro e que um cantor famoso aqui do Brasil, ele morreu nesse acidente, juntamente com a sua namorada. Ele, um rapaz, quantos anos ele tinha? 29 e ela 19 anos, né? Ele chama, como ele chama mesmo? Cristiano Araújo. Teve uma jornalista que falou Cristiano Ronaldo, jogador de Portugal, né? Está lá vivo, lá em Portugal, lá na Espanha. Esse cantor com a sua namorada, tão jovens, tiveram a sua vida ceifada. Esse texto tem muito a ver. Eu, quando sou chamado a falar no velório, tem alguns textos que nós usamos, e um dos textos que eu uso é esse texto, de Eclesiastes 12. Talvez se eu tivesse que falar no velório desse jovem, talvez se eu tivesse lá tendo que dar uma palavra, eu usaria esse texto. Então esse texto é interessante, porque esse texto ele encerra um livro inteiro que fala sobre sabedoria. E esse texto ele vem em contraposição ao texto anterior a esse, o capítulo 11. Se você ler o 11, o versículo 9 e o versículo 10, que são os dois últimos, você não precisa ler agora, tá? Só para você entender a minha lógica. Se você ler esses dois versículos, eles vão falar sobre alegria. Vai falar sobre vida, sobre alegria. E lá no 12:1 começa a falar da morte. O texto de Eclesiastes, né, todo o livro de Eclesiastes vai encerrar falando sobre morte. Que a morte, na concepção, na época que esse livro aqui foi escrito, a morte era o fim. Quando o texto de Eclesiastes foi escrito, isso há mais de 500 anos antes de Cristo, eles entendiam que o homem ele era feito de duas matérias. Quantas matérias eu disse? Quantas matérias? Duas. Corpo e espírito. O corpo, esta carne aqui, esta matéria, e o espírito. Na concepção do judeu, da antiguidade, ele pensava isso. Então, quando a pessoa morria, a carne perecia, e o espírito, o que acontece com o espírito? Ele voltava para Deus. O espírito, o que é o espírito? O espírito é o sopro de Deus, é a pneuma, ruar, é o hálito de Deus, é Deus soprando nas narinas do homem. Então o homem morria, o espírito voltava para Deus. Quando vem Cristo, nós passamos a entender que depois da morte existe o quê? A ressurreição. Nós iremos ressuscitar com Cristo. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Então o homem, a concepção do homem, ela deixa de ter duas matérias. O homem agora não é só corpo e espírito. O homem agora é corpo, ele é alma e ele é espírito. Antigamente era uma dicotomia, agora é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Isso aqui não é uma aula de teologia, mas só para você entender a minha lógica de raciocínio. Que está entendendo? Diga amém. Então esse texto vai falar o quê? Vai falar que nós devemos, ele começa dizendo o seguinte: lembra-te do teu Criador. E se o texto está dizendo, lembra-te do teu Criador, é uma afirmação, lembra-te de Deus. E se esse texto está dizendo, lembra-te de Deus, significa que muitas pessoas se esquecem de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Se o texto está dizendo um alerta, lembra-te do Criador, significa que muitas pessoas se esquecem do Criador. E o texto ainda vai dizer assim: lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Por isso que eu digo que esse texto eu poderia usar perfeitamente para falar lá no velório do cantor Cristiano Araújo, né? Lá em Goiás. Poderia usar esse texto. Porque nós devemos lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida. Em nenhum momento nós podemos esquecer de Deus. Em quais momentos nós esquecemos de Deus? Em vários momentos. Nos momentos em que a pessoa está vivendo uma grande abundância, ela pode se esquecer de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Você nem está fraco, quem concorda, diga amém. Eu tenho um emprego, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha conta, eu tenho os meus cartões, eu tenho saúde, eu tenho a minha esposa, né? No caso da mulher, eu tenho o meu esposo, eu tenho os meus filhos, eles estão em boas escolas, eu tenho um convênio médico, se me der uma dor de barriga, eu tenho um convênio médico para me atender, eu não preciso correr no hospital público. Então facilmente essa pessoa, ela pode ter a tendência, não é uma regra, mas ela pode se esquecer de Deus. Ela pode por algum momento se achar blindada de situações adversas. Ela pode em algum momento se achar acima da realidade e ela se esquecer de Deus. Agora eu não tenho mais tempo, agora eu não posso, porque agora eu tenho as minhas ocupações, pastor, agora eu sou um empresário, agora eu tenho as minhas coisas, agora eu tenho as minhas contas, agora eu tenho os meus encontros, agora eu tenho os meus almoços, os meus jantares de negócio, agora eu não posso mais, pastor, agora na minha agenda eu não tenho mais tempo para ir na igreja às quintas-feiras à noite, de domingo também eu não tenho mais tempo, nem de terça eu tenho mais tempo, eu não posso mais ir à igreja, porque agora eu não tenho mais tempo. Ela se esqueceu do Criador. Estou falando de um momento de uma grande abundância. Mas ontem eu ouvi uma frase que você também deve ter ouvido, do pai daquele cantor. Qual foi a frase emblemática que ele disse? Em lágrimas. O que ele disse? Será que Deus existe? Uma frase dita em lágrimas. Ele não estava num bar enchendo a cara de bebida. Ele não estava ali drogado. Ele estava angustiado. Ele falou: será que Deus existe? Algumas pessoas, nos seus momentos de maior angústia, elas também se esquecem do Criador. Elas também se esquecem que Deus é Criador de todas as coisas, e que todas as coisas Ele criou com um propósito, e um propósito excelente. E é uma pergunta difícil de você olhar para um pai, e não adianta ensaiar palavras, ensaiar respostas, decorar textos. Não existe uma resposta pronta para um pai que perde o seu filho na flor da idade. Não existe uma resposta pronta para você dar para uma mãe que perde o seu filho. Eu soube também pelo noticiário que a família da menina, a mãe tinha perdido o filho, o irmão dela, 6 meses atrás. Não sei se alguém viu isso. Alguém viu isso também? Imagine só que tragédia essa família. O que dizer para uma família como essa? Eu não sei o que eles pensam sobre Deus hoje. Eu não sei qual é o sentimento que eles têm sobre Deus nesse momento. Talvez aquele pai, se alguém chegar para ele e falar para ele: olha, Jesus, Ele te ama, olha, Deus tem uma obra, talvez aquele pai vai dizer: ei, como assim?
de casa, eu orava. O pai falou isso ontem, fiquei prestando atenção. É interessante essa indagação, queridos, porque às vezes nós passamos por problemas, preste atenção, às vezes nós passamos por algumas coisas, às vezes Deus permite problemas, dias maus na nossa vida, e nós perguntamos: ei, cadê Deus? Por que essa porta não se abriu? Por que eu ainda estou desempregado? Por que ainda essa mudança não aconteceu na minha vida? Mas o texto de Eclesiastes está dizendo: lembra-te do Criador. Pode ser um dia bom da tua vida, como pode ser um dia mau. Lembra-te de Deus, lembra-te do Senhor, e por nenhum momento da tua vida se afaste do Criador, porque em todas as coisas Ele tem um propósito excelente na nossa vida. Tudo coopera para o nosso bem, diz a palavra do Senhor. Todos podem aplaudir e glorificar Deus nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Você pode aplaudir a Deus aí? Amém? Na melhor hora da tua vida, é nesta hora que você deve lembrar do Criador. Quem me ouviu, diga amém. Amém. Na melhor hora da tua vida, lembra-te do Criador. Dobre o joelho e agradeça a Ele. Mas no pior momento da tua vida, no momento mais caótico da tua vida, lembra-te do Criador, porque é Ele que vai te ajudar a suportar as adversidades da vida. Deus existe, e eu espero que o Senhor realmente manifeste agora dele sobre essas famílias que perderam esse ente querido, e posso dar forças para eles retomarem a vida e buscarem um novo sentido para a vida, apesar de depois de uma grande tragédia dessa. Quem entendeu, diga amém. Amém. O texto vai trazer uma reflexão agora na sequência, ainda no versículo 1 até o versículo 7. Aqui existe um poema, aqui existe uma figura de linguagem. Percebe que é uma voz poética que vai falar agora. Eu gostaria de ler para vocês uma outra tradução. Aqui na minha mão tem uma outra Bíblia. Muito provável que a tua tradução seja bem diferente dessa. Essa Bíblia aqui que eu estou usando é uma Bíblia católica, chamada Nova Bíblia Pastoral. Alguns professores meus da faculdade fizeram a tradução dessa Bíblia, do original, do português, e as notas de rodapé. E eu gostaria de ler para vocês. Preste atenção nessa leitura. O versículo 1, ele vai dizer da seguinte forma: lembra-se do seu Criador durante a juventude, antes que venham os dias infelizes e você chegue aos anos em que dirá: não sinto mais prazer. Antes que se escureçam a luz do sol, a lua, as estrelas, antes que voltem as nuvens depois da chuva. Nesse dia, os guardas da casa vão tremer, e os homens fortes vão se curvar. As mulheres que morrem vão parar, uma a uma. As que olham pelas janelas terão a vista ofuscada. As portas da rua vão se fechar, e o barulho do moinho vai se acabar. O canto dos pássaros enfraquecerá. As canções vão se calar. As alturas darão medo, e os caminhos darão sustos. Quando a amendoeira florescer, o gafanhoto ficar pesado, e o tempero perder o sabor, é porque o homem caminha para a sua morte, para a morada eterna. E os que choram a sua morte já começam a rondar pelas ruas. Antes que o fio de prata se rompa e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e rebente as roldanas do poço, antes que o pó volte à terra que ele era, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu,
Ilusão das ilusões, diz Coelet. Tudo é ilusão. O que esse texto está falando praticamente é igual ao texto anterior que eu li. Mas esse texto ele vai dar uma ideia muito mais interessante acerca do fim da vida, os últimos dias da vida e sobre a morte. Qual a importância de saber que nós vamos morrer? Isso traz uma angústia. Somos o único ser que sabe que vai morrer um dia. Nenhum animal sabe disso. E o que isso nos ensina? Nos ensina que a nossa vida é passageira. Quem entendeu, diga amém. Que tudo passa. Que aquilo que hoje eu me apego tanto, no dia que eu morrer, vai ficar. Por isso que eu falei que essa pregação ela é muito atual, ela é muito para o hoje. Porque tudo que aquele rapaz construiu, tudo ficou. Ele não levou nada com ele. Quem entendeu, diga amém. A vida ela é assim. Ela é passageira. Às vezes, deixamos de fazer o melhor hoje, porque acreditamos que amanhã teremos a oportunidade de refazer. Às vezes saímos de casa numa correria tão grande e não nos despedimos das pessoas de casa porque temos a certeza que nós vamos voltar. Hoje talvez nós não ligamos para o nosso pai ou para o nosso irmão ou para o nosso parente porque temos a certeza que amanhã dá tempo de eu ligar, ou no final de semana não dá tempo de eu ligar. E deixamos de viver a vida. É uma linda reflexão, queridos, porque nos faz entender que o ontem não dá para se viver mais, porque já passou. E o amanhã talvez não chegue. Nós temos o dia de hoje para viver. E o que Deus quer nessa noite que nós entendamos é que nós temos que viver o dia de hoje, não de qualquer jeito. Nós temos que viver o dia de hoje de forma intensa, de forma verdadeira. Por isso ame as pessoas que Deus pôs ao teu lugar, do teu lado. Por isso adore a Deus da melhor maneira. Por isso quando você for trabalhar, dê o seu melhor lá no seu emprego. Por isso que quando você chegar na tua casa, ofereça o teu melhor na tua casa, porque nós não sabemos acerca do dia de amanhã. O que nós sabemos é que Deus nos deu o presente de viver o dia de hoje. Amém? Quantos podem adorar e exaltar ao Senhor nessa noite? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Já que você pode adorar, porque um dia sim será o último dia. Sabe aquele cântico que nós cantamos? Sabe aquele cântico? Última chance? Um dia você vai cantar esse cântico e vai ser a última chance mesmo. E oxalá que nós possamos ter dado o nosso melhor louvor a Deus. Quem entendeu, diga amém. Dentro dessas ideias que o texto apresenta, eu quero concluir minha pregação com um versículo apenas. Eu vou reler junto com você, que é o versículo 13. Eu vou ler na Bíblia mais comum agora, essa Bíblia que nós temos em mãos. O 13, eu gostaria que você lesse comigo, que diz assim: olha, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vamos ler juntos? Será que você consegue? Vamos lá? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Para concluir, eu quero falar 3 coisas. Primeira coisa, esse versículo 13 dá a ideia que a melhor coisa que existe é andar com Deus em obediência.
Posso ouvir um amém? Amém. Por isso, sirva a Deus em obediência. Não sirva a Deus por obrigação. Não sirva a Deus por peso. Não seja obediente com medo do inferno. Não. Sirva a Deus por prazer. Não existe nada melhor do que você andar em obediência ao Senhor. E ninguém melhor do que você mesmo pode olhar para si e identificar onde nós temos sido falhos, onde você tem falhado com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 11 da primeira carta que ele escreve, ele fala: examine o homem a si mesmo. Nessa noite eu quero te convidar a você fazer esse autoexame, a você olhar para dentro de si, como Jacó fez, conforme a pregação de terça. Olhe para dentro de si nessa noite, analise aquilo que você tem sido desobediente e coloque a tua vida no altar, coloque a tua vida na presença de Deus e saiba que o favor do Senhor, Ele virá sobre a tua vida em tudo que você proclamou. Será abençoado, será bem sucedido, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e exaltar a Deus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença do meu Senhor aqui. Eu estou sentindo a presença do Mestre aqui. Se você também está sentindo, abra a sua boca e deixa o meu louvor para Ele nessa noite. Levante o olhar, aleluia. Glória a Deus. Não existe nada melhor e mais seguro do que viver na presença de Deus. A maior segurança que alguém pode ter é andar na presença de Deus. Fala para quem estiver ao teu lado: na presença de Deus. Mais alto, diga: na presença de Deus. Verdadeiramente nós estamos seguros. Na presença de Deus, nós estamos seguros. O carro do menino lá tinha, acho que 5 airbags. Um monte de airbags. Um dos carros mais seguros do mundo. O que dá segurança ao homem não é ele andar num carro cheio de airbags, é ele estar na presença de Deus. E não é que nós estamos isentos de passar por adversidades, nada disso. É que quando nós estamos na presença de Deus, até os dias maus nós enfrentamos diferente. Até os dias maus nós enfrentamos diferente. Por quê? Glória a Deus! Por uma razão. E aqui eu encerro minha pregação. Porque quando nós estamos em Deus, no temor ao Senhor, nós podemos sonhar. Nós podemos sonhar. Nós podemos criar expectativas para esta vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós podemos sonhar para esta vida. E não só isso. Nós podemos criar expectativas também para depois dessa vida, para a morte. Por isso que nesta noite, o nosso desafio aqui é entregar nossa vida totalmente a Deus. O nosso desafio aqui nessa noite é pôr a nossa vida, é colocar as nossas causas totalmente no altar do Senhor. E pode ter certeza, levante a sua mão direita para o céu, e pode ter certeza que quando você está em Deus, quando você está na presença em obediência e temor ao Senhor, você pode sonhar para esta vida, você pode ter sonhos para o teu dia de amanhã, você pode ter projetos para o teu próximo ano, você pode ter expectativas para a tua vida futura, mas você também pode ter sonhos para depois da morte, porque nós sabemos que no dia que nós adormecermos, nós não ficaremos ali perdidos, a nossa alma não ficará vagando como muitos acreditam. Não, nós sabemos que no dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, estaremos com os olhos abertos lá no céu, na presença do nosso Criador. Por isso nessa noite, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador.
Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração nesse momento.